Olá, tudo bem, pessoal? Vamos agora iniciar a gravação. Vamos dar início à defesa de dissertação do aluno do Profimate, Adriano Moser. A banca é o professor Mérito Tadeu Moretti, da UFSC, de Florianópolis, e membro externo. E a membro interno é a professora Silvia Terezinha Frisarini, do Departamento de Matemática. O aluno, Adriano Moser, terá um prazo de até 60 minutos para efetuar a sua apresentação, conforme o regimento geral da pós-graduação. Então, declaro aberta essa sessão de defesa de dissertação do aluno Adriano Moser. Então, Adriano, por favor, já pode iniciar a sua apresentação. Ok. Então, boa tarde, né? Boa tarde, professores, colegas, os demais participantes. Sou Adriano Moser. Vou apresentar o trabalho de pesquisa que deu origem à apresentação com o tema As apreensões em geometria nas resoluções de exercício de geometria espacial na terceira série do ensino médio, cuja estrutura de apresentação contemplará introdução, revisão de literatura, referência... Olá, Adriano, está muito ruim o seu som, tá? Está meio truncado aqui. Para mim estava perfeito, Rogério. Para mim está meio truncado aqui. Não sei se para você está perfeito? Para mim também está bom, Rogério. Deve ser a tua. Para mim também está bom, Rogério. Pois. Aqui está correto, aqui está cabeada a internet, tá bala. Pode continuar, desculpa. Então tá. Então, como cujo sumário comentei ali, vai ter introdução, revisão de literatura, referencial teórico, procedimentos metodológicos, análise das atividades, produto educacional e as considerações finais. Quanto à descrição da situação-problema, os documentos oficiais apontam para a importância do ensino de geometria na formação cognitiva do estudante, uma vez que o raciocínio geométrico, sendo estrutural, dedutivo, contribui... Deu aqui uma mudança de tela para mim. Compartilhou. Professor? Aqui está tudo certo, Adriano. Mas para mim, eu não consigo mais ver a minha tela de apresentação. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui está passando os slides, não sei o que aconteceu. Então, só retorno ali rapidinho. Então, sim. Quanto à descrição da situação-problema, os documentos oficiais apontam para essa importância do ensino de geometria na formação cognitiva do estudante, uma vez que o raciocínio geométrico, sendo estrutural, dedutivo, contribui para a formação e desenvolvimento de habilidades essenciais, como a visualização, desenho, argumentação lógica, raciocínio, a análise, e, em particular, o ensino de geometria espacial aprimora a visualização tridimensional, caracterizando, assim, um dos pilares da formação integral do estudante. Porém, seja pela minha experiência de 24 anos em sala de aula trabalhando com ensino médio, ou pela observação das avaliações nacionais de aprendizagem, pode-se afirmar que o ensino de geometria espacial se encontra desmotivado, agregando sobre si uma significativa deficiência de aprendizagem. Portanto, pela minha afinidade com o tema de geometria e como sugestão do meu professor orientador, decidimos interrelacionar a temática de geometria espacial com a teoria de registro de representação semiótica, tendo como pergunta diretriz quais as apreensões em geometria na resolução de exercícios de geometria espacial na terceira série do ensino médio na perspectiva da teoria dos registros de representação semiótica e, portanto, como objetivo geral, identificar as apreensões em geometria nas resoluções de exercício de geometria espacial na terceira série do ensino médio. Linkamos 5 objetivos específicos: efetuar a revisão de literatura, estudar o referencial teórico de registro e representação semiótica, estudar o referencial teórico de geometria espacial, elaborar atividades com problemas de geometria espacial e resolvê-los com estudantes da terceira série do ensino médio, e, por fim, elaborar um caderno de atividades de geometria espacial, que, como proposta do Profimate, contemplaria o nosso produto educacional. Quanto à revisão de literatura, delimitamos para o período de 2012 a 2019 a seção dos bancos nacionais Profimate, CAPES, BD, TD,
com os descritores, geometria espacial, registro e representação semiótica, apreensões de geometria individualizados, concluindo os 387 trabalhos científicos entre teses e dissertações. Delimitamos por critérios qualitativos, público, terceira série de ensino médio, melhor especificando, realidade, voltada à escola pública, e o tema, geometria plana ou geometria espacial, com a leitura do título e do resumo, agregamos 42 trabalhos, totalizou 42 trabalhos de pesquisa. E, otimizando também pela leitura do sumário e introdução, definimos 8 trabalhos para compor, inicialmente, a nossa revisão de literatura, sendo 6 dissertações e 2 teses. Porém, dada a quantidade pequena de trabalhos voltados a apreensões de geometria, buscamos também por leituras de artigos científicos, determinando 3 para compor, finalmente, a nossa revisão de literatura. Nesse quadro, trago como destaque as dissertações de Luana, Novak, ambas publicadas em 2018, que, mesmo com títulos e objetivos distintos, compartilham da importância da visualização do objeto tridimensional no processo de ensino e de aprendizagem da geometria. Já a tese de Souza coloca a importância, destaca a essencialidade do processo do gesto intelectual, de construção dimensional das formas nas resoluções de problemas geométricos. E, por fim, o artigo de Moretti, 2013, acentua a importância em desenvolver o olhar no processo de aprendizagem dos conceitos geométricos, dado ao papel que o olhar tem tanto no ensino como no nosso cotidiano. E, nessa busca, não identificando trabalhos científicos voltados a identificar as apreensões de geometria em resoluções de problemas de geometria espacial, digamos que evidencia a importância dessa pesquisa dentro da dimensão da educação matemática. Referencial teórico, vamos abordar a representação semiótica e a cognição matemática na perspectiva de Raimundo Duval, as apreensões de geometria, geometria espacial e análise interpretativa. Quanto à representação semiótica e à cognição matemática na perspectiva de Raimundo Duval, temos que o objeto matemático não é tangível à nossa percepção, uma vez sendo objeto ideal. Portanto, a partir de uma representação semiótica, sempre contempla parcialmente o objeto matemático, caracterizando assim a diversidade com que o objeto matemático pode ser representado. E diante da importância das representações semióticas dentro desse contexto de aprendizagem, podemos afirmar, de acordo com Duval, que as representações semióticas são representações externas, conscientes e, portanto, intencionais, como, por exemplo, um registro de uma figura gráfica, um registro de uma figura geométrica, um registro algébrico, ou um registro em língua natural, ou um registro gráfico. Todas essas representações pertencem a sistemas semióticos distintos. Mas o que é necessário para que um sistema semiótico possa ser considerado como registro de representação semiótica? De acordo com Duval, é necessário que o sistema contemple 3 atitudes cognitivas: formação, tratamento e conversão. Quanto à formação, pode-se imaginar que seria um conjunto de signos correlacionados a regras de conformidade próprias do sistema semiótico a que pertence. Já, digamos, o tratamento são transformações internas dessa representação semiótica e, portanto, regrados às regras de formação a que pertence. E a seria a modificação de um registro correlacionado a um objeto matemático para um outro registro, mas ainda mantendo a sua correlação ao mesmo objeto matemático. E para Duval, essa atitude cognitiva da conversão é a menos espontânea e a mais difícil do aluno adquirir em seu processo de construção dentro do ensino. Portanto, a compreensão matemática para a teoria de registro e representações semióticas está vinculada ao estudante acessar de forma eficiente e plena um objeto matemático. Mas acessar um objeto matemático está vinculado a acessar primeiramente a sua representação semiótica. Portanto, temos o paradoxo cognitivo. Como não confundir o objeto matemático com a sua representação, se os objetos matemáticos são acessíveis apenas por suas representações? Nessa perspectiva, Duval coloca a importância e a necessidade de que o estudante transite em pelo menos 2 sistemas semióticos distintos, mas correlacionados ao mesmo objeto matemático.
Porém, vale-se afirmar que é importante que, além de o aluno transitar entre dois sistemas distintos, é fundamental desenvolver cognitivamente a coordenação entre esses registros. No caso, o que torna-se peculiar o ensino da geometria. Pois, para compreender um processo geométrico, o estudante precisa, simultaneamente, interagir entre dois sistemas semióticos distintos. O registro discursivo, seja por um enunciado, um axioma, um teorema, por exemplo, e o registro figural, seja desenhado ou imaginado. Portanto, uma compreensão de um problema geométrico, por exemplo, está vinculado a processos interpretativos de dois sistemas distintos. E essas interpretações autônomas, Duval as denomina como as apreensões de geometria. Ou seja, as apreensões de geometria são atitudes cognitivas específicas do processo de resolução de problemas geométricos, só que numa dimensão interpretativa, de modo que esse processo de aprendizagem seja eficiente. Ele as denomina como apreensão perceptiva opera no reconhecimento das unidades figurais dentro de um campo perceptível. Já a apreensão discursiva opera coordenando o registro discursivo com o registro figural. A apreensão sequencial é requerida em processos onde se estrutura a construção ou a descrição geométrica. A apreensão operatória, por fim, são os tratamentos sobre a figura, e ele as classifica como meriológica, quando esses tratamentos requerem uma concepção parte e todo do objeto, uma apreensão operatória ótica, quando o tratamento requer uma perspectiva, uma visão em profundidade, como, por exemplo, o uso do tratamento de perspectiva, por exemplo, a anamorfose. E, por fim, a apreensão operatória posicional, é quando o tratamento requer um deslocamento da figura, dado um ponto como referência. Quanto à geometria espacial, partimos das obras de Antônio Carminha Muniz Neto, e Elon Lages Lima, ambas publicações da SPM, para compor axiomaticamente as definições dos principais sólidos geométricos apresentados no ensino médio: poliedros, prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. E, pela dimensão quantitativa da dissertação, deixamos de escrever, de redigir, as particularidades axiomáticas relacionadas a esses corpos, esses corpos tridimensionais, relacionados às suas áreas laterais, áreas da base, área total, volumes, mas que está disponível nas referências bibliográficas da dissertação ou até mesmo em livros comuns do ensino médio. Já na análise interpretativa, ela tem como objetivo ela aproximar esse diálogo entre o autor, leitor e o contexto. Utilizamos a obra de Antônio Joaquim Severino, 2007, Metodologia do Trabalho Científico. Para esse autor, essa modalidade de análise pode ser compreendida em 4 etapas. Na fase a priori, temos que situar o pensamento desenvolvido, nosso aporte teórico, de modo a destacar, de modo a contextualizar o nosso objeto de análise, para que possa, então, desenvolver, no segundo momento, uma compreensão interpretativa a fim de explicitar os pressupostos que auxiliarão na categorização do nosso objeto de análise. Neste momento, em virtude da dimensão da nossa pesquisa, resolvemos desenvolver uma análise a priori dos blocos, dos exercícios que iriam compor o nosso bloco exploratório, bloco de atividade. Nessa análise a priori dos exercícios, buscamos identificar as apreensões de geometria mais atuantes nos processos resolutivos previstos, digamos assim. E na fase posterior, dando sequência, estabelecer uma aproximação do pensamento exposto no objeto de análise com pensamentos comuns, já desenvolvidos, seja pelo nosso aporte teórico, seja na nossa análise a priori, ou pelos pressupostos da pesquisa. Para que, por fim, de acordo com Severino, formular um juízo final, um juízo crítico. E a escolha dessa modalidade de análise tem a ver com o fato da pesquisa lidar com processos cognitivos não explícitos na produção exploratória dos estudantes. Quanto à metodologia, temos que a natureza da pesquisa, quanto à abordagem qualitativa, quanto aos objetivos exploratória, o local da pesquisa, a Escola de Educação Básica Manuel Henrique de Assis, do município de Penha, a assinatura do TCLE, assim como das autorizações de áudio e vídeo,
foram via e-mail para o aluno, uma devolutiva na unidade escolar. O modo de aplicação, devido à pandemia Covid-19, com as suspensões da aula presencial, foi na modalidade online, por videoconferência, sala virtual, Google Meets. O dia mês de aplicação, dias consecutivos, exatamente no dia 8, 9 e 10 de junho do ano 2020. Os sujeitos da pesquisa, estudantes regularmente matriculados na terceira série do ensino médio nesta unidade escolar. Total de pesquisados, 11 estudantes, 4 do gênero masculino, 7 do gênero feminino. A fonte de dados, produção dos estudantes e registros de vídeo e áudio da fase exploratória. Material exploratório, 3 blocos de atividades, contendo cada 3 exercícios do tema de geometria espacial. Esse quadro de aplicação das atividades mostra-se grande regularidade quanto à plataforma online, videoconferência, Google Meets, o número de encontros, um encontro, e a duração também, 60 minutos para cada encontro, diferenciando somente nos blocos de atividades sendo distintos para cada encontro. Bloco de atividade 1, bloco de atividade 2 e o bloco de atividade 3. Quanto à coleta de dados, cada estudante recebia por e-mail, no dia, o seu bloco de atividade, ou poderia retirar na unidade escolar, ele impresso, no período matutino, enquanto a escola estivesse aberta. Os encontros eram gravados e cada estudante, cada pesquisado era orientado a se apresentar no início e, ao final, expor a sua percepção com cada exercício, mas sempre como foco no papel do registro figural em sua resolução. Esse quadro demonstra os horários onde aconteceram as intervenções do processo exploratório. Não foi fixado para o aluno um horário definido, pois esses alunos também estavam fazendo as suas atividades escolares. Alguns alunos é possível perceber regularidade no acesso, outros não conseguiram demonstrar essa regularidade. Quanto ao que compôs a nossa análise, o que a gente utilizou para desenvolver a nossa análise foram os processos resolutivos apresentados pelos alunos, a análise a priori, o relato dos alunos ao final da resolução de cada bloco de atividade, as respostas das perguntas que acompanhavam o bloco de atividade, o item A e o item C eram relacionados ao registro discursivo, ao enunciado, O item A focando naquilo que era essencial, nas informações importantes do enunciado, e o item C na proposta do problema. Analogamente, o item B nos destaque, porém, do registro figural, e o item D no papel desse registro figural durante o seu processo resolutivo. E também os nossos pressupostos. Quanto às modificações figurais, buscávamos, no caso aqui, os tratamentos geométricos que poderiam estar prevendo, digamos assim, supondo aparecer, como, por exemplo, rotação, para a gente identificar, translação, anamorfose, reconfiguração intermediária. E os processos gestálticos, ele visa mais na parte de reconhecer uma construção argumentativa coerente a partir de uma percepção qualitativa dos elementos que compõem o problema, em seu conjunto. Por exemplo, um problema que contemplasse um registro discursivo e um registro figural. Esse era um contexto qualitativo. Um outro contexto, por exemplo, um problema que tivesse um registro discursivo, um registro figural, tendo também, junto com o registro figural, um registro discursivo. Eram contextos que a gente previu dentro do processo gestáltico, uma visão mais global. E dando início ao nosso processo de explanação da análise, atenção para o gráfico à esquerda setor, esse gráfico aqui, o que eu gostaria de observar com vocês? Veja, ele quantifica as atuações, as apreensões de geometria, mais, digamos assim, destaque no processo resolutivo, deduzidos dentro da análise a priori. O gráfico à direita, ele quantifica a participação das apreensões mais atuantes dentro daquilo que o aluno colocou dentro do processo resolutivo. Eu gostaria de observar esse setor em vermelho, onde ele quantifica a atuação da apreensão discursiva. O fato de, na análise posterior, esse setor estar reduzido, nos leva a supor que os processos resolutivos desempenhados pelos estudantes tiveram uma menor coordenação entre o registro discursivo e o seu registro figural. O gráfico 1, ele visa quantificar as resoluções corretas e incorretas em toda a fase exploratória por estudante,
Já o gráfico 2 visa quantificar as apreensões de geometria mais atuantes em toda a fase exploratória, também por estudantes. E eu gostaria de chamar a atenção para o estudante A4 e o estudante A11. A quantidade azul representa as resoluções corretas, e para esses dois estudantes, digamos assim, quantitativamente, é uma expressão pequena de resoluções corretas comparado com as resoluções incorretas. Agora, observando esses mesmos alunos no gráfico 2, o que é possível identificar? A faixa vermelha ser reduzida, mas essa faixa vermelha representa a atuação da apreensão discursiva. Logo, é possível também supor que, em processo de resolução de geometria espacial, a apreensão discursiva está fortemente relacionada a resoluções coerentes, resoluções corretas, processos resolutivos coerentes. Já essa parte de gráfico, né, esse gráfico, e aqui, ele visa quantificar, por questões, o seu índice de acertos e erros. E gostaria de chamar a atenção para essas 3 primeiras colunas, onde a questão número 2, nessas 3 primeiras colunas, representa o primeiro bloco de atividade. Então, destaque para a questão número 2, com uma quantidade expressiva, né, em relação aos demais, em resoluções incorretas. Para as 3 colunas centrais, destaque para a questão 3, com uma quantidade significativa de resoluções incorretas. E para as 3 últimas questões, destaque para a questão número 2 também, né, demonstrando uma quantidade superior de resoluções incorretas. E essas questões que tiveram maior índice de erros, a gente vai fazer algumas observações. Essa aqui era a questão do bloco de atividade 1, questão 2. Essa seria o registro figural que o aluno contemplava, e esse é o registro discursivo. Gostaria de destacar as informações finais do registro discursivo, onde ele afirma que esse poliedro aqui, ele é formado por 2 faces triangulares e todas as outras faces são idênticas. Observe que a proposta da situação problema é quantificar os elementos do poliedro. Afirmo já antecipadamente que para todos os estudantes analisados, todos eles demonstraram clareza em reconhecer os elementos importantes no enunciado e também demonstraram clareza em reconhecer a proposta do exercício. Trago aqui para a gente fazer algumas observações a resolução do estudante A1 e do estudante A11. Observando rapidamente a resolução do estudante A1, percebemos que esse registro discursivo em língua natural, denominado prova real, nos leva a supor que todo o processo resolutivo aconteceu sobre o registro figural. Observando aqui na sua fase ampliada, como afirma Duval, a apreensão perceptiva ela é imediata. Então, temos a atuação da apreensão perceptiva neste momento. O fato do estudante quantificar corretamente o número de faces, representando ser 8, ele precisou acessar o registro discursivo. Mostra a coordenação da apreensão discursiva nesse momento. E o tratamento, as observações dos prolongamentos no registro figural coloca a apreensão operatória atuando. Porém, é importante destacar que tratamentos geométricos tridimensionais realizados no plano são de difícil percepção e mostra que as informações colhidas dos tratamentos sobre a figura, né, o número 12 e o número 18, revela-se um pouco de dúvida quanto à certeza dessas informações, o que justificaria o fato do aluno utilizar um tratamento matemático, conhecido como a relação de Euler para poliedro, a fim de validar a sua informação adquirida antes. Já o estudante A11, observando aqui a resolução do estudante A11, temos 2 tratamentos, né, um matemático, relação de Euler para poliedro. Observamos que os 2 são alimentados pelas mesmas informações numéricas, mas a omissão desse registro semiótico de adição, comprometendo todo esse tratamento aqui. O aluno, ao fazer essa marcação em volta, ele supõe que a gente vai dar destaque para esse processo resolutivo. Ok. Vamos observar essas construções particulares aqui, figurais, né? Destacadas aqui ao lado. Observa que o estudante A11 conseguiu não só quantificar as figuras que compõem a face desse poliedro, mas também reconhecer a natureza dos polígonos, mostrando novamente a apreensão perceptiva atuante, a apreensão discursiva, né, interagindo. Porém, veja, a dificuldade em visualizar esses tratamentos geométricos tridimensionais no plano. E
coloca, no caso, né, as apreensões operatórias sobre essa figura são parciais, são limitadas, o que mostra que o estudante teve dificuldade em acessar o objeto matemático e os tratamentos geométricos, quando eles conseguem, né, quando tem essa parcialidade, eles passam a ter informações incoerentes com o objeto matemático representado. Tanto que o estudante vincula 16 à quantidade de vértices. Como o tratamento matemático não apresenta falhas, a quantidade de arestas representa-se 22, mas tanto 16 como 22 não têm, digamos assim, não estão correlacionados ao objeto matemático representado. Já no número 3, bloco de atividade 2, nós temos uma figura com alto potencial de modificação, um registro discursivo, né? Digamos assim, que seja bem claro, né? Fala-se de 3 paralelepípedos entrelaçados, temos as dimensões e a proposta, calcular o volume. Portanto, trago aqui as resoluções do estudante A10 e do estudante A2. Ambos, vale destacar que no item B, quando pede-se o destaque da imagem para ele destaca-se o fato de os paralelepípedos estarem entrelaçados, encaixados. Isso é importante. Então, como proposta, quantificar o volume do bloco. Observe que a apreensão perspectiva atuante, né? Nós temos aqui nos dois casos, mas no caso do estudante A10, temos que a apreensão operatória foi coordenada pela apreensão discursiva, uma vez que existem correlacionamentos coerentes com as informações colhidas das transformações da figura. Porém, esse estudante, dado a dificuldade, né, mais uma vez eu vou afirmar sobre isso, a dificuldade de fazer tratamentos geométricos tridimensionais no plano, exige uma capacidade de visualização extremamente apurada. Esse estudante tem digamos assim, uma percepção parcial do objeto matemático, pois visualize que, pelo tratamento matemático, ele considera esse bloco aqui sendo formado por 6 encaixes dessa peça aqui, ó. 6 encaixes. O que ele visualiza é a parte de percepção visual. Ele não consegue acessar internamente aquilo que não está perceptível, que precisaria, nesse caso, ter uma percepção mais clara e evidente do objeto matemático que está sendo representado parcial, pois os tratamentos, né, os registros numéricos colhidos das transformações da figura, né, dessas observações, os tratamentos numéricos recolhidos aqui, evidencia que o estudante considerou uma informação bidimensional dentro de um contexto tridimensional, mostrando que ele não conseguiu acessar o objeto matemático e essa dificuldade de acessar o objeto matemático e também de teorizar esse registro figural configura-se, né, como já expliquei aqui, essa parte do fato dele considerar uma informação bidimensional dentro de um contexto tridimensional. Essa resolução, essa questão 2 do bloco de atividade 3, ela diferencia-se pelo registro figural contendo informações numéricas e um registro discursivo também com uma quantidade significativa de informações numéricas. E ainda, como proposta de resolução, uma justificativa se o volume do silo seria ou não suficiente para armazenar a colheita. As resoluções do estudante A11 e A8 para a gente fazer algumas observações. Por exemplo, na resolução do estudante A11, é possível notar que a apreensão perspectiva sobre esse registro figural se mostrou eficiente em reconhecer as unidades figurais e aplicar corretamente nos tratamentos matemáticos. Porém, esse estudante ficou restrito somente ao registro semiótico, não acessando o objeto matemático, pois o registro semiótico, estando fora de escala, não estimou, né, não, digamos assim, não colocou como reflexão o fato do volume do cone ser maior do que o volume do cilindro, uma vez que, dentro de um objeto matemático cônico de raio 3 e altura 4, e um objeto matemático cilíndrico de raio 3 e altura 8, não tem como o volume do cone, objeto matemático, ser maior que o volume do cilindro, objeto matemático. Os tratamentos matemáticos são todos muito coerentes, a resolução de registro discursivo também está respeitando as suas
organizações aqui, mais evidencia que o estudante não conseguiu acessar, ficou preso na representação semiótica. Já a resolução do estudante A8 destaca que a apreensão perspectiva, bem né, destacada, a apreensão operatória, por exemplo, em decompor, né, assim como no estudante A11, em decompor esse silo em um cone, em um cilindro, né, bem eficiente, a apreensão discursiva em relacionar corretamente as informações do registro do enunciado com a proposta do problema, porém destaca-se a sua resolução, digamos assim, a sua justificativa. Monod, de 2013, afirma que é cada vez mais difícil encontrarmos resoluções argumentativas em língua natural dos estudantes de modo que a validar as suas opiniões. E aqui destaque, né? A sua justificativa foi por meio de uma desigualdade, um tratamento matemático. Coerente, afirmando que o volume da colheita, né, é menor que o volume do silo, mas, digamos, destaca um fato bem comum atualmente no ensino. Por fim, o nosso produto educacional. Trata-se de um caderno de atividades, né, voltado ao professor do ensino médio. Contempla em 3 etapas. Temos uma breve introdução da teoria de registro e representação semiótica de Raimundo Duval, no que tange a geometria. 24 exercícios, contemplando os poliedros, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, 4 para cada sólido, né? E ao final do exercício, uma orientação ao professor da melhor maneira, digamos assim, de como ele poderia estar utilizando esse exercício em sala de aula. E, por fim, as resoluções comentadas, os seus tratamentos matemáticos, e uma parte interessante que seria uma aproximação, né? um comentário aproximando as apreensões de geometria dentro desse processo resolutivo. Essa seria a capa do nosso produto educacional, né? Ela já é bem sugestiva, nós temos ali um acesso a um octaedro regular, de modo uma representação mental, e também uma desconstrução dessa figura, né? Utilizando uma apreensão operatória merológica. Aqui eu trago para vocês, por exemplo, um modelo, né, como o professor vai contemplar no caderno. Esse aqui seria um exercício 4 da seção 2, seção do Prisma. Então, são exercícios tradicionais no ensino médio. Esse aqui, por exemplo, é da prova do Enem. E sempre vai ser o quê? Buscando sempre interagir o máximo do registro figural, né, com o registro discursivo. É uma questão que tem informações limitantes, que basta que ele está com o objetivo de colocar, né, esse objeto tridimensional dentro de uma superfície plana com regras bem definidas durante o enunciado. As orientações ao professor, né, ao final de cada exercício, tem a sua orientação, orientações bem pertinentes. Trago destaque aqui, por exemplo, o fato de a resolução desse exercício contemplar registro numérico decimal. Um olhar diagnóstico do professor é um bom momento, né, para ele fazer o quê? Identificar na turma se existe ou não dúvidas, né, e fazer aquela revisão. Então, dessa forma, são vários pontos que orientam o professor desde a sua aplicação e também, aqui no finalzinho, ele destaca, por exemplo, expor a sua resolução, e é sempre legal que, dentro do processo de geometria, é comum que os estudantes realizem outros processos resolutivos diferentes daquilo que o professor idealizou. E aí, dessa forma, explanar também todos. Aqui mostra-se o tratamento, né, como vem a resolução no nosso caderno pedagógico, né? Aqui tem todos os tratamentos bem detalhados, né, para que o professor tenha consciência e clareza de como acontece o processo resolutivo. E aqui a parte que eu acho legal é quando faça-se uma aproximação, né, de como as apreensões de geometria estariam atuando, né, dentro desse processo resolutivo. Por exemplo, esse problema traz uns elementos figurais de boa qualidade, o que coloca, né, a aproximação desses elementos da apreensão perceptiva em reconhecer os objetos, né, as unidades figurais, digamos assim, dentro da percepção visual, e que é intuitivo, já pela qualidade das imagens, já reconhecer quais são os tratamentos matemáticos para fazer o processo de resolução. E, por fim, as nossas considerações finais, né? Temos que os objetivos da pesquisa, tanto geral quanto específico, foram alcançados. Posso afirmar que os grandes desafios dessa pesquisa, a início, seria compartilhar o tempo entre professor e pesquisador. Mas, nesse ano, né, mudar essa atividade exploratória, que estava sendo toda estruturada para ser presencial para online, foi realmente um grande desafio. Os alunos
os que aceitaram participar dessa modalidade online se mostraram extremamente assim, excepcionais em se fazer presente na pesquisa. E, após a atividade exploratória, eles voltaram a conversar comigo, discutindo sobre os processos de resolução que eles tomaram, o que poderia ser feito, o que evidencia para mim um crescimento de compreensão evidente com o tema. Mas, afinal, quais apreensões de geometria foram identificadas? Pois bem, posso afirmar que foram identificadas as apreensões perceptiva, discursiva e operatória. Em particular, a apreensão perceptiva se destacou, sempre na identificação das formas presentes nas questões. Já a discursiva deixou de atuar em casos específicos, justificando a dificuldade em discernir o objeto da sua representação. A apreensão operatória, mesmo que algumas transformações geométricas a proposta do problema, foi possível não só identificá-las, mas reconhecer que essa modificação do campo tridimensional, quando visualizadas no plano bidimensional, exige mesmo uma habilidade de visualização ímpar, peculiar, que precisa ser estimulada nos alunos. E como proposta de pesquisa futura, fazer essa fase exploratória presencial, como era a proposta inicial dessa pesquisa. E, por fim, as referências bibliográficas que fizeram, que estruturaram essa apresentação. E meu muito obrigado a todos. Ok, professor. Rogério, você está sem áudio. Não sei se você está falando, mas você está sem áudio. Opa. Então, dando prosseguimento à sessão de dissertação, gostaria de chamar para fazer as considerações o professor Méricles Tadeu Moretti, o membro externo. Com a palavra, professor Méricles. Gostaria de agradecer, a lembrança, poder participar dessa banca de dissertação, tá certo? Fazia tempo que eu não via a Silvia também, que está participando agora conosco, né, Silvia? Sim, né? Vamos, Silvia. E agradecer, o convite e dizer, eu falei até para o Rogério já um teste que nós fizemos há alguns dias, da grata satisfação de ler o teu trabalho, certo? Foi muito, assim, muito grato ler o teu trabalho, ver que de fato você entendeu a teoria de Duval. Okay? Então, o texto são bem escritos, as ideias estão bem colocadas. Então, realmente, é um trabalho assim, falei para o Rogério, que não tem, assim, o que dizer, assim, ok? A não ser elogiar. Muito bem escrito, uma maturidade na escrita, assim, que a gente não vê muitas vezes nem em tese, tá? A maturidade com que você escreveu o texto, as ideias, o cuidado, entende com que as coisas são colocadas. Eu acho que realmente foi uma grata satisfação poder ler esse seu trabalho. Esse é um ponto que eu queria já destacar desde o início e falar também da importância do teu trabalho. São poucos os trabalhos em geometria espacial, ok? O interessante é que no teu trabalho existe as apreensões no espaço. Não é um problema de geometria espacial que você está em 3D e passa para 2D. Você se mantém em alguns momentos em 3D e precisa de elementos 2D, 1D e até 0D, tá certo? Quando você destaca um ponto, você está destacando um elemento
0D, certo? Então, realmente, são raros os trabalhos assim, são poucos, né? Eu vi que você fez referência a uma tese que eu orientei, da Roberta, né? Que ela trabalhou também com figuras 3D, que eu acho que, de qualquer maneira, são poucos, né? Na lista que você coloca lá, praticamente não tem, né? O Duval orientou apenas uma tese, que trabalhava geometria espacial. As demais teses e DEA, espécie de mestrado na França, não tratavam da geometria espacial, apenas uma. Né? De Baribeau, o nome dela. Né? Eu tenho, inclusive, essa tese. Né? Então, mesmo no Brasil, se a gente olhar, a gente encontra pouca produção na geometria espacial. Okay? Bom, é interessante perceber também que o Duval, quando fala das apreensões, ele na verdade, ele se preocupa mais com as figuras planas, né? Tá certo? Ele está mais na dimensão 2D, tá certo? Então, por isso, então, a gente tem que completar isso. Esses estudos, né, feitos por Duval, eu acho que compete a gente, né? Ir atrás, e como foi feito por você, né? E completar esses estudos. Eu tento fazer isso, tento ir um pouco além, tomo por base os elementos de Duval, mas eu tento ir um pouquinho além, sempre assim, acrescentar um pouco mais, né, ao que o Duval teorizou, né? Bom, eu quero primeiro dizer uma coisa sobre o título do trabalho. Na verdade, você não trabalhou as apreensões, se bem que tudo cai nas apreensões, né? Mas quando você faz uma mudança de dimensão, você está trabalhando a perceptiva. Tá? Então, é a perceptiva que subordina todas as apreensões. Ok? E nós temos duas apreensões da perceptiva. Tá? Uma que é imediata, que é a gestáltica, é essa que a gente olha e vê alguma coisa. É essa que a gente tem que educar. Porque essa é que pode levar a gente para o mau caminho. Tá? E nós temos uma que é ligada à apreensão discursiva, à operatória, à sequencial. Então, nós temos uma apreensão. Muito recentemente, o Duval fez algum trabalho sobre esses dois tipos, mas ele é muito sutil, sabe? Os textos deles, assim, ele trata as coisas com muita sutileza. A gente é que tem que, né, ir adiante e explorar essas ideias. Então, existe uma que é imediata, que é essa que a gente nasce, que é a social, que nós somos acostumados a ver na nossa vida, etc. Então, é essa que a gente leva quando vai ver alguma figura, vai ver qualquer coisa. Mas não é essa que serve, entre aspas, né, para a resolução da geometria. O que serve é a apreensão casada com as demais, a apreensão perceptiva casada com as demais apreensões, ok? Aí, mas é ela mais importante, ela que subordina a operatória, que subordina a sequencial, porque ela é a apreensão perceptiva que identifica, certo? É ela que tem a propriedade de identificar. A operatória não faz nada sem ela, no momento que a operatória só faz alguma coisa quando você identifica um ponto, você identifica uma reta, identifica uma subfigura. Aí a operatória, elas meio que trabalham um pouco meio que juntas, assim, né? Mas é a operatória que enxerga primeiro, certo? Então, essa que é a apreensão que a gente precisa educar.
E foi com essa ideia que eu escrevi aquele artigo da semiosfera do olhar, sabe? Que é exatamente nos primeiros anos da escola, do ensino fundamental, trabalhar bastante essa apreensão, educar o olhar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que, na verdade, você trabalhou diversas operações semiocognitivas. Você trabalhou os olhares, você trabalhou também a mudança de dimensão e as apreensões, mas o título você coloca só as apreensões de geometria, tá bom? Se bem que, como eu falei, tudo, no fundo, vai cair nas apreensões, tá? Então, de repente, poderia ser alguma coisa do tipo criar uma semiosfera de operações semiocognitivas na aprendizagem da geometria espacial no ensino médio. Por exemplo, seria uma alternativa, mas eu sei que essas coisas de mudar título é muito chato, porque a ata tem um título, aí muda para outro, entende? Mas eu estou dizendo, se for pensar fazer alguma publicação, eu iria por aí, tá? Quer dizer, iria mostrar que não só foram as apreensões que foram trabalhadas, mas foram trabalhadas também a questão da mudança de dimensão e os tipos de olhares, tá certo? Tudo isso está meio que imbricado, né? Eles não, a gente isola isso porque nós temos, a nossa mente é defeituosa nesse ponto, ela não consegue trabalhar uma certa complexidade, então a gente meio que né, separa as coisas para depois compor, né? Mas tudo isso, eles caminham juntos, mas mesmo assim, nesse caminhar juntos, é a apreensão perceptiva, que é ela que subordina todas as demais apreensão. Então, se você alia a apreensão perceptiva com a operatória, que aí está ligada à heurística na resolução do problema. É quando o sujeito pega uma figura, faz um risquinho aqui, imagina ali, se isso aqui, etc. Então, tudo isso, então, a perceptiva e a operatória, meio que juntas, é elas que vão dar um certo encaminhamento, uma tentativa na resolução de um problema, tá? E um outro ponto também que você falou, e é bem isso mesmo, né? Que a figura, não existe figura isoladamente. Ela é o resultado da apreensão discursiva e perceptiva. Então, nós não podemos ver uma figura de forma isolada. Quando eu vejo uma figura de forma isolada, eu estou vendo com esse olhar da apreensão perceptiva imediata. Mas a figura que eu preciso para resolver um problema é essa outra, é essa casada com a operatória, casada com a discursiva, com a sequencial, elas meio que caminham tudo juntos, certo? Não tem uma separação entre elas, mas é a perceptiva que comanda todas elas. Por isso que é importante aprender a ver, tá? E também é importante saber que o que se vê na figura não é aquilo, muitas vezes, que é preciso ver. Então, isso precisa ser educado. Tá? Então, muitas vezes, aí entra um fenômeno, você não falou, mas não me lembro se você falou, mas que entra também em jogo, que é a questão da congruência semântica, certo? Talvez, no escrever um artigo, é bom falar um pouco dela. Por quê? A congruência semântica, ela pode te trazer problemas. É quando você
olha uma figura e vê uma coisa e imediatamente você tenta resolver daquele jeito, porque é essa primeira que vem. Quando eu olho uma figura, eu tenho uma informação de cara. É essa primeira informação que muitas vezes não é a informação adequada para resolver o problema, tá certo? Então, essa ligação da apreensão perceptiva com a apreensão perceptiva imediata com a operação operatória pode me levar a um caminho que não é aquele caminho para, de fato, resolver o problema. Então, quando isso acontece, muitas vezes, é em situações em que existe congruência semântica, mas não existe equivalência referencial. Ou seja, a congruência semântica, ela não caminha na direção, não está te levando ao caminho da boa solução, certo? Aí se torna um problema difícil. O problema é fácil quando tem congruência semântica e aquilo que tu estás vendo realmente te leva para a solução. Aí os problemas são mais simples, tá certo? Então, por isso que é preciso educar a apreensão perceptiva, por conta da congruência semântica, que está ligado ao tipo de operação que você vai fazer em seguida, a como é que você vai resolver. Então, falando dos exercícios, eu acho que eu já falei isso, que há exercícios em que, para efetuar as apreensões, todas elas, você se mantém na dimensão 3D, tá? Mas, de qualquer forma, para resolver, você precisa fazer uma mudança de dimensão, ou fazer várias mudanças de dimensões, vai e volta, né? Certo? Então, eu achei muito interessante os exercícios, porque eles exercitam, tá, todas essas mudanças de dimensão e de apreensões. Okay? Então, tudo é meio que mesclado, não dá para diferenciar muito uma coisa da outra. Bom, então eu falei já do que eu queria dizer, tá? Então, eu já tinha conversado com o Rogério, nós fizemos um teste, então eu sinceramente falei para ele, Rogério, fiquei muito feliz com esse trabalho, certo? Vi que realmente você compreendeu, você escreveu muito bem o trabalho. Eu só queria que tu desse uma olhada, ver se a numeração das figuras está correta. Me pareceu que houve mudança, de repente você mudou, esqueceu de mudar a numeração das figuras. Depois dá uma olhada nisso, que me pareceu que aconteceu isso, não tenho certeza, tá? Mas dá uma olhadinha nisso. Então, Adriano, olha, eu só posso te dar muitos parabéns pelo trabalho. Realmente fiquei muito contente em ler o seu trabalho. Tá? Tem trabalhos que a gente lê, ai meu Deus do céu, que trabalho, que dificuldade, mas o teu realmente muito bom, muito bem escrito, bem trabalhado, bem definido. Nossa, realmente um trabalho espetacular, ok? Olha, te digo uma coisa, se fosse uma tese, você seria aprovada também do mesmo jeito, porque o trabalho que você fez, para mim, equivale a uma tese, ok? Meus parabéns, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Para mim, Rogério. Ok, Méricles, muito obrigado pelas considerações. Olha, Adriano, ouvir essas palavras do Méricles, que é o maior especialista em registro e representação semiótica que eu conheço aqui no Brasil, é muito bom, hein? O que eu aprendi de semiótica foi com o Méricles. Ele é o meu mestre aí, digamos. Muito obrigado pelas palavras, Méricles. Agora vamos continuando a defesa, vamos passar para um membro interno, que seria a professora Silvia Terezinha Pizzarini, agora com a palavra.
Silvia? Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade de participar dessa banca avaliadora e estar aqui com o Méricles também nessa banca, né? Ele fez parte da minha banca de tese de doutorado, o qual eu estudei os registros de representação semiótica, em que eu pesquisei a linguagem dos surdos, a Libras, não só a Libras, como o surdo também trabalha com a língua portuguesa, né, as duas linguagens em relação ao estudo de inequações, né, que trabalham vários registros de representação semiótica, né, em cima dessas representações sobre inequações. Depois tive a oportunidade de revê-lo, o Méricles também, aqui na Semana da Matemática, que ele sempre aceita com prazer também e estar vindo, participando aqui dessas atividades aqui na UDESC. O que eu tenho a falar é só reafirmar tudo que o professor Méricles já falou, tá? E a respeito dessas observações que ele fez sobre a geometria e a geometria espacial, é um estudo, né, que você fez além do que o Duval já colocou em vários trabalhos dele também, né? Isso é muito bem observado aqui pelo professor Méricles, né? Então, eu só tenho a falar que esse trabalho apresenta uma ótima leitura desse referencial teórico, né, sobre os aspectos cognitivos das apreensões da geometria, né, referente às registros de representação semiótica. A teoria de Duval não é fácil de compreender, né, pela abrangência e dimensões e interações de diversos conjuntos de símbolos, né, em que se compreende os conceitos matemáticos. Só para ter uma ideia, né, eu trabalhei a linguagem discursiva dos surdos, né, eu não trabalhei com a geometria, muito menos, eu trabalhei com a geometria plana, não espacial, com eles, né, no trabalho dessas inequações, né? Então, para mim, foi um trabalho que motivou muito e fiquei muito contente de conhecer, né? E de estar verificando, né? Essa abrangência que você teve, né? Essas dimensões que você chegou aí nas análises desse seu trabalho e a proposta colocada, né? Num produto educacional também, né? Porque o estudo da geometria, ele também não é fácil para os alunos, né, de estar visualizando numa folha de papel, né, um objeto tridimensional, né, o que torna ainda mais difícil ainda do professor estar fazendo essas mobilizações cognitivas com o aluno, né. E eu considero que seus objetivos foram muito bem alcançados, né? Nesses 3 blocos de atividades que você apresentou para esses 11 alunos, mesmo tendo que modificar essas intervenções de forma remota, que a gente sabe que não é fácil, né? Que muitos professores estão reclamando, e alunos também, né? Dessas mudanças que ocorreram de uma hora para outra, sem planejamento, de forma remota, né? E que você fez muito bem, conseguiu ainda esses registros dos alunos para poder comprovar toda essa tua pesquisa, né? Então, você identifica muito bem essas apreensões, né? Essas apreensões perceptivas, discursivas, operatórias, tanto neurológica, óptica e posicional, entre esses 11 estudantes, né? De uma forma bem feita, e aí eu gostei na sua apresentação também desse gráfico fixo aí, com todos o que você esperava, né, na análise a priori que você fez com a análise a posteriori, né. Eu acredito que pode até ser incluída no final ali nas suas conclusões, né, ficou muito bem representado, né, o que você esperava e o que você atingiu dos alunos ali. Eu achei muito boa esse fechamento que você deu aí com esse gráfico, mostrando esses resultados também, né? Um produto educacional resultou um ótimo caderno, tá? Para os professores, né? Que, a meu ver, é exatamente um apêndice e que não dá para ficar desvinculado da parte teórica e investigativa, que está muito bem detalhada na sua dissertação.
Eu eu iniciei a leitura pelo seu produto educacional, né? E eu, como já tinha uma base, né, dos registros de representação semiótica, né, fiquei ainda com algumas dúvidas em relação à aplicação desse produto educacional com os alunos, né? Que durante a leitura de sua dissertação eu percebi que estava muito bem explicado ali e que aquela análise a priori vai ajudar muito bem também os professores, né? Por isso que uma leitura da sua dissertação, né, é muito bem válida, né, para a aplicação desse produto educacional, né? Por isso que se chama um apêndice apenas, esse produto educacional, né? Então, diante desses resultados encontrados, né, você chegou a um resultado de que muitas vezes a apreensão perceptiva estava desvinculada da apreensão discursiva, o que conduziu alguns alunos a efetuarem tratamentos geométricos de forma parcial. Diante desses resultados encontrados nessa pesquisa, e considerando que o produto educacional pode e também deve ser adaptado, né, de acordo com a realidade, com o contexto que o professor está trabalhando também. Aí eu pergunto para você, Adriana, quais seriam as sugestões de atividade complementares para que os resultados alcançados pelos alunos pudessem atingir sua totalidade de acerto? Aí eu coloco essa pergunta como uma provocação apenas, tá? Parece muito bem seu trabalho, está muito bem escrito, só tem que ver essas numerações aí das figuras e da sessão, em umas sessões também, tá? E de resto é isso, o restante está ótimo, excelente, né? Como o Méricles falou, né? Digno de uma tese também, né? Eu agradeço e parabenizo pelo esse trabalho, tá bom, Adriano? Se você puder responder a minha pergunta, Sim. Vamos lá. Eu vejo que eu queria, né, mas eu sei que como o professor me conhece, é foco, 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 né? Limitação, né? Quando eu estava escrevendo o produto educacional e lendo, né, várias teses ali, como aquela de Luana, a dissertação de Luana, tenho muito carinho com o programa de geometria espacial dinâmica. Então, eu imagino o seguinte: para atuar 100%, né, para mim ter 100% de resultados positivos, é intercalar, né, essas atividades com o uso do GeoGebra, por exemplo. E eu queria muito linkar ali, quem sabe, uma parte a mais, né, de orientações do professor de como, em alguns problemas, acessar o uso do GeoGebra, principalmente onde ocorrem os tratamentos geométricos mais complexos, né, que você tem que aplicar tridimensional dentro de uma imagem plana. O aluno tem essa dificuldade de resgatar o objeto matemático. Ele fica muito, como o professor Méricles colocou, na percepção visual da imagem e tenta ficar ali, né, manipulando aquela limitação visual que o plano representa. Então, eu colocaria dessa forma. Vejo isso, essa possibilidade de uso intercalado de um programa como o GeoGebra, que eu acho extremamente eficaz na geometria espacial. Legal, obrigada. Aí outra coisa que o Méricles falou também é o que ajudaria nessa congruência, né, e não congruência dessas atividades, a não congruência que torna mais difícil essas atividades de compreensão para os alunos também, né? Poderia estar ajudando também a questão tecnológica. Obrigada, parabéns, Adriano, parabéns, Rogério. Obrigado a você. Obrigado, Silvia. Gostaria de fazer alguns comentários. Obrigado pelas considerações do professor Méricles, da professora Silvia. Em relação à questão da pergunta da professora Silvia, acho que o Adriano respondeu, só esqueceu de dizer que seria o GeoGebra 3D, né? Então, nesse caso aqui, as questões de modificações da figura no espaço seria o GeoGebra 3D. Existe também outro software que podem ser usados, são software que fazem planificações, né? Você dá um sólido para coloca um sólido no software, constrói um sólido e ele já te mostra a planificação desse sólido geométrico construído. Então,
esses programas também que você consegue fazer uma rotação com a figura, translações, né? Então, fazer a rotação em vários eixos do sólido. Então, esses software também são... No GeoGebra você consegue fazer isso, né? Você coloca um sólido e consegue rotacionar ele no espaço. Então, seria um software que trabalhasse com um sólido geométrico, certo? Então, eu creio que a resposta do Adriano foi bem colocada, né? Mas só complemento que seria, no caso, software para sólido 3D, né? Tem outros software também, bem fáceis de utilizar, né? Até bem fácil de utilizar, não precisam estudar muito, nem ter um tutorial muito grande. Outra coisa que, a questão que o professor Merckx falou, né? É a questão da semiosfera do olhar. Então, eu talvez vou pedir uma desculpa para o professor Merckx. Alô? Já está algum som aí de fundo. Bom, desculpa, professor Melis, que o Adriano até ele colocou um pouco de texto sobre a semiesfera do olhar, mas eu não quis entrar muito nessa temática, né, para se concentrar mais nas apreensões, correto? Então, eu vejo que realmente a questão da semiesfera do olhar, né, dos olhares sobre a figura, está ligado com a apreensão perceptiva fortemente, né? A apreensão perceptiva é que determina os olhares sobre a figura. Talvez vamos dar uma revisada e falar um pouco sobre a semiesfera do olhar e fazer esse link aí que o professor Merckx sugeriu, né? A questão da apreensão perceptiva com os olhares. Mas realmente o Adriano tinha colocado isso. Eu pedi para ele não se aprofundar nisso, né? Porque nosso foco era realmente as apreensões, mas eu vejo que isso é importante também. Então, muito obrigado pelas considerações aí. Rogério? Sim. Eu só chamei a atenção da importância da apreensão perceptiva. Talvez não precisa escrever mais coisa do que já tem. De repente, botar um parágrafo lá mostrando... Não, acho que seria isso, botar um parágrafo para complementar. Porque a apreensão perceptiva, ela subordina todas as demais apreensões, ok? Correto. Então, como eu falei, existe uma que é imediata, que é essa que a gente tem que educar, tá certo? Muitas vezes o aluno vê uma coisa e já vai resolver, e às vezes aquilo que ele viu não é suficiente. Então, ela precisa estar casada com as demais apreensões, né, na resolução de um problema. É claro que tem problema que você olha, você resolve e vai no bom caminho, mas a maioria não é assim, tá? Mas eu não vejo, assim, que precisa escrever muito mais do que está escrito, sabe? De repente, chama atenção, né? Em algum momento. Ok, então, obrigado pela sugestão, Érico. Bom, no caso, assim, o Adriano, ele tinha escrito bem mais do que ele está na dissertação, eu pedi para ele cortar, né? Se deixasse, ele escreveria 400 páginas, né? Eu falei, não, é muito, Adriano, reduz aí. Bom, mas foi um trabalho bem legal, foi essa ideia de trabalhar com apreensões em geometria espacial surgiu porque realmente não se vê poucos trabalhos com apreensões em geometria espacial, e como o professor Merckx bem comentou, né, é importante que a gente aprofundar a teoria de Duval e um pouco além do que ele colocou. Então, quanto a isso, agora vou dando prosseguimento, passar a palavra ao público, se alguém que estiver presente aqui na dissertação quiser fazer algum comentário, né? Comentário, no caso, perguntas, né? Alguma pergunta? O Adriano seria conveniente, se puder, pode fazer agora. Oi, tudo bem? Alguém vai fazer... Tá, um momento, Silvia. Então, alguém tem alguma pergunta a fazer? Opa.
Então, alguém teria mais algum comentário? Bom, não havendo nenhuma pergunta da plateia, né? Eu vou pedir licença para me ausentar dessa sessão, mas o Adriano aqui, os demais participantes continuam, né? Vamos passar para a deliberação em outro ambiente, fora desse ambiente aqui, mas continue nesse ambiente que nós vamos estar, vamos voltar em 1 ou 2 minutos, né? Eu creio que a deliberação não vai demorar muito, tá bom? Então aguardem aí só um pouquinho. Só mais uns momentos de expectativa, Adriano. Tranquilo. Tirando o começo, né, que foi mais tenso. Coisas que acontecem. Parabéns pelo trabalho, tá? Tá muito legal, assim, pela tua apresentação aqui, tá bem interessante, a temática é bem pertinente, muito legal mesmo. Eu gosto muito dos registros. É algo que eu tenho vontade de estudar mais, mas ficou bem bacana, tu colocou, e com as falas do Méricles, com certeza ficou validado, né? Então, a impressão que você deu do teu trabalho hoje na apresentação ficou evidente, né, realmente, da parte teórica, pelas falas tanto do Méricles como da Silvia, né? Então, parabéns pelo trabalho, muito bacana. Foi muita leitura, assim, nossa. Eu sei, imagino, não é um tema fácil, é um tema bem difícil. Mas, assim, como professor, mudou minha prática 100%. Que legal, que bacana. E vejo resultados, sabe, pronto. Bem legal. Resultados já, assim, ainda mais agora a distância, né, onde a gente realmente tem que potencializar o máximo do acesso ao aluno, né? Sim. Então, assim, a escolha dos exercícios, a escolha da figura, a composição da escrita, as orientações, eu estou conseguindo, assim, ter um resultado muito mais eficiente do que simplesmente pegar as questões aleatórias e jogar para os alunos. Sim, que legal, que bacana. Sim. Mas a minha filha tá no segundo período de engenharia química, né? Nossa, o que eu tive que aprender na marra ali a parte das integrais até o final e, meu Deus, a aula de cálculo. Faz parte. Geometria analítica, cônica, só que eles são tudo mais rápido na graduação, né? O olhar é mais no cálculo do que nas deduções e definições. Sim, exato. Mas me vi apertado aqui para tirar as dúvidas. Professora? Pode falar. Eu estou com a intenção, não é o meu objetivo, já falei uma vez com a professora, mas para o ano que vem comprar uma impressora 3D. Queria muito conversar com a Pro para construir meus materiais de trabalho assim também e começar a fazer essa parte, digamos assim, funcional, né? Do que a gente tem em sala de aula. Aí eu quero ver com a Pro também umas sugestões de impressora que funcionam, né? Que não é Sim, muito... claro, com certeza.
Esses dias até eu tentei, a professora deve ter visualizado ali, que a professora até autorizou a Bruna, né, que a Bruna não fez parte do nosso reunião 22 ali, ensaiar pelo Teams com ela, mas não consegui. Ah, Não sei se a professora percebeu ali a movimentação. não vi. É que eu acesso muito pouco o Teams. Eu realmente não acesso muito o Teams, mas não tinha visto. Até foi autorizada ali a Bruna, ali, não sei, mas Aham, tem que ensaiar dentro dessa ferramenta aqui, no que ensaiamos por fora, né? Mas aham. Ah, tá. Não, mas não tinha visto, não tinha visto. Adriano, parabéns aí, viu, pela apresentação, foi bem bacana. olha, desculpa ali para a parte do e-mail ali, aqui não retornou para mim, Não, sabe? mas tranquilo, querido. Do jeito que a gente está atarefado, eu até falei, eu perguntei se a professora Silvia ia, só se ela me dissesse que não ia. É a última semana do semestre, nossa. Então nós estamos. Eu estou numa reunião, saí da reunião para vir te dar aqui, mas eu estava prestando atenção mais aqui do que na reunião. Reunião de evento. Eu estava numa reunião aquela início, agora eu já estou em outra. Então tá uma loucura. Eu desliguei a reunião um pouco para vir te dar um oi aqui. Mas foi bacana. E pelas arguições, os dois professores gostaram muito, né? Foi o que o Rogério falou. O professor Mericles, que é especialista, já elogiou um monte do teu trabalho, então você pode se considerar muito feliz aí. Então, sim, e agradeço fortemente a parte lá, viu? A parte da iniciativa. Imagina, né? A gente está aí para ajudar vocês, alunos mesmo, e a gente aprende também com vocês, né? Mas parabéns aí. Daqui a pouco eles voltam. Espero que o Merix tenha conseguido entrar lá, né? No Meet. Porque outro dia a gente estava com dificuldade por um entrar lá para fazer a arguição, porque aí vai para outra plataforma, né? É, mas bacana. Eu vou ver se já está terminando outra reunião para voltar aqui e ver a finalização do teu aqui também. É no Teams, mas aí eu abri outra reunião dentro do e-mail, eu tô com duas abas abertas, só que agora eu saí de lá, porque senão ficar escutando o fundo de uma da outra, né? Sim, a gente faz isso também aqui com as escolas. Daqui a pouco eu já volto aí. Sim.
Olá, pessoal, voltamos, né? Nós decidimos, a Silvia está com dificuldade para entrar também no Meet, né? Não sei o que está vendo hoje, está todo mundo com dificuldade para entrar. Acho que ela nem vai conseguir voltar aqui na nossa reunião, né? Não sei se a Silvia vai conseguir voltar aqui na nossa reunião, está com dificuldade lá para entrar também. Bom, vamos anunciar agora o resultado da banca. Então, a banca, por unanimidade, considerou o Adriano Moser aprovado. Certo? Então, você está aprovado na sua defesa de dissertação. Então, agora, dá para passar a palavra para o Adriano, quiser fazer os seus comentários finais aí. Agradecer. Só agradecer também, ter vocês aí participando da minha, digamos, contribuição na minha pesquisa, né? Para que eu possa me tornar um professor melhor. E o que eu puder contribuir, né, em estender essa teoria de Duval, eu acho ela extremamente prática, funcional. E eu ia até colocar na apresentação, mas achei que ia se estender demais. Ela colocou muita claridade na minha prática como professor. Isso foi um marco assim, que eu não tenho como esconder hoje, a minha prática de sala de aula após conhecer Duval. Foi unânime, único. Muito obrigado. Tá bom, então. Vamos fazer uma foto aí, Méricles, por favor. Não vá ainda. Fazer uma foto. Silvia, vamos tirar uma foto aqui. Eu, vocês. Liga a câmera, Méricles, o Adriano também. Tirar uma foto nós três. A Elisandra pode tirar, porque eu não consigo ver. A Silvia também chegou. Chegou? Que legal. Tirar uma foto junto aí, Silvia. Então, liga a câmera aí. Eu, a Silvia, o Méricles e o Adriano. A tua câmera está desligada, Rogério. Hã? A tua câmera está desligada. Desligada? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Em nenhum momento você apareceu. Então eu vou ter que sair. Dá um momentinho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Tá? Vou ter que sair e entrar de novo, porque... Eu não consigo saber se vocês estão me vendo. Vocês me veem? Sim, nós tivemos. Tá. Sim. A Silvia também, o Adriano também. O Rogério, em momento nenhum, eu vi ele. Isso. Apesar da câmera estar ligada. Agora sim. Agora sim, legal. Vou tirar uma de vocês da banca e aí depois a gente pede para os participantes que quiserem ligar a câmera também. Certo. Vamos lá para aquela contagem regressiva bacana. 3, 2, 1. Foi. Pode mexer a boca. Pode mexer a boca, só você aqui. Aí quem tiver com a câmera, os participantes da sala que tiverem ali, quiserem ligar a câmera também. A gente tira uma foto dos presentes, quem está aí ainda. Ok. Regina tá. Vamos ver. Oi, Regina. O Jonathan tá aí. Oi. Tudo bom? Legal. Olá, parabéns, Adriano. Valeu. Eu falei para ele antes já, parabéns, Adriano. Falta a Lucilene. Falta a Lucilene. Eu não sei se ela vai... Tá bom. Então... Vamos lá, vou fazer. Deixa eu... Isso. 3, 2, 1. Oi, peguei. Podem falar de novo. Só vou salvar. Voltar à posição normal? Pode voltar. Que plano de fundo bom. Isso aí eu não tenho isso no meu computador aí, nossa. Eu já coloquei algumas no chat, tá? Para quem quiser olhar. Tá no mundo jurássico aí, Elisandra? Eu não estou entendendo onde que eu coloquei esse fundo. Acho que eu pus esses dias de brincadeira. Só olhando aqueles 3 pontinhos, tem efeitos de fundo de tela. Daí você muda. Não, eu não tenho isso. No aplicativo. Aqui. O meu tem um problema aqui. Eu não consigo ver todo mundo na tela. Não tem esse plano de fundo. Vou colocar um mais divertido, assim. Acho que esse é mais divertido ainda. Eu nem lembrava disso, eu esqueci onde é que eu mudava isso, eu acho que eu fiz isso esses dias, não sei em que reunião que foi que eu coloquei. Eu não sei se a apresentação do Marcos está... Agora está de bolinha. Rogério, lá em cima, no lado da mãozinha lá, tem 3 pontinhos. Eu acho que lá tu consegue fazer isso. Não consigo no meu Linux, Méricles. Teu é Linux. O Windows você consegue, no Linux não consegue. Então tá, tudo bem. Mas tá jóia, então. Tá jóia, então... Parabéns, Adriano, mais uma vez, pelo trabalho, né? Isso aí.
Parabéns, Adriano. Obrigado, Mérix, pelas considerações aí, a professora Silvia, a todos pelos que participaram aqui. Então, vamos dar por encerrado essa sessão de defesa da dissertação. Obrigado à participação de todos. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Um abraço para vocês aí. Tchau. Tchau. Oi, Adriano. Está por aí ainda? Sim, o professor, como é que eu posso te disponibilizar a gravação para mim? Hã? Como é que eu posso ter acesso a essa gravação para mim poder escutar novamente? Vou baixar ela para você. Isso, Baixa e mando em arquivo de vídeo. quero escutar novamente para falar. Quem é a Lucilena eu não conheço. No caso, a minha esposa, só que não sei por que ela não conseguiu acessar. Não conseguiu, mas está o nome dela aqui o tempo todo? Ela estava aqui no WhatsApp. Não entendi. Está aqui como convidada aqui, ó. Sim. Tá como participante, está aí do seu lado, ó. Está aqui do seu lado. Sim, eu fiz isso. Ah, tá bom. Então, ó, parabéns, hein? O Mérix fez um baita elogio aí para você, né? Poxa. Sim. Ele considerou que estava muito boa. Só que agora é o seguinte, Ele não botou muitas correções, só tem que fazer uma revisão em todos os quadros e figuras, na ordem. Sim, isso é o problema do Windows ali, do Office. Eu vou dar uma olhadinha. Talvez a Silvia mande algumas correções para você, né? Então, eu vou mandar uma cópia da ata para você depois, né? Você foi aprovado, não foi nem aprovado mediante correções, você foi aprovado mesmo, tá? Então, isso é muito bom, né? Em relação à sua dissertação, estava muito boa mesmo, você realmente conseguiu aprender depois de muito esforço, né? Com certeza. Muito esforço. Então, você conseguiu aprender. A do Mérix é fantástico, né? Deixa eu encerrar a gravação aqui. Só um momento.